Sisters, we welcome you to the General Relief Irmãs, Society. sejam bem-vindas à reunião geral da Sociedade de Socorro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu nome é Julie B. Beck e sou a presidente-geral da Sociedade de Socorro. Temos a honra de contar com a presença de nosso amado profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, do presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. Também se encontram ao púlpito os elders Russell M. Nelson e David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, o elder Bruce C. Hafen, do Quórum dos 70. Minhas conselheiras, a irmã Sylvia H. Allred e a irmã Barbara Thompson, e também as irmãs Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton e Mary Ann Cook, da Presidência Geral das Moças, e as irmãs Cheryl C. Land, Margaret S. Lifford e Vicky F. Matsumori, da Presidência Geral da Primária. A música desta reunião será oferecida por um coro formado pelas irmãs da Sociedade de Socorro das estacas de South Jordan, Utah, sob a regência de Mary Lee Webb, com Bonnie Goodliff ao órgão. Para iniciarmos esta noite especial, o coro e a congregação cantarão juntos, cantando Louvamos. A oração de abertura será oferecida por Jennifer B. Castle, professora da primária da ala Alpine 5, estaca Alpine, Utah. Our beloved Heavenly Father, Nosso amado Pai Celestial, somos tão gratas por nos reunirmos como irmãs, sermos parte dessa maravilhosa sociedade de socorro. Somos gratas por todas as irmãs que estão reunidas em outras partes do mundo e pedimos, Pai Celestial, que as abençoe e as ajude a sentir o nosso amor. Somos gratas, Pai, pela presidência da Sociedade de Socorro e abençoa-as com o Teu Espírito para que possam compartilhar as mensagens que tocarão nosso coração. Somos gratas por um profeta vivo, Presidente Hinckley, e pedimos
Oramos que o Senhor o abençoe. Somos gratos pela maravilhosa oportunidade de nos reunirmos e nos abençoe com Teu Espírito durante essa reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. It will now be my pleasure to address Teria agora o you. prazer de me dirigir a vocês. Ao término de meu discurso, o coro cantará Povos da Terra, vinde escutai. Sister Sylvia H. Logo após, falará a irmã Sylvia H. Allred, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, e em seguida a irmã Barbara Thompson, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. O coro e a congregação cantarão, após os discursos, No Monte a Bandeira. My dear sisters, I approach this awesome responsibility with a prayer in my heart. I have a testimony of the true restored. Com uma oração em meu coração. Tenho testemunho do verdadeiro Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Salvador é nosso líder e nosso maior exemplo. Sempre tive grande amor e respeito pelas irmãs desta sociedade e acredito que as mulheres dessa igreja são as melhores e mais capazes mulheres do mundo. Estejam conscientes de meu amor por vocês, magníficas mulheres desta igreja. O presidente Hinckley disse: estou convencido de que não existe nenhuma outra organização em qualquer parte de que compare a Sociedade de Socorro desta igreja. Ela compreende em total de mais de 5 milhões de mulheres em toda a Terra. Se estiverem unidas e falarem em uma só voz, sua força será incalculável. É de tremenda importância de que as mulheres da igreja permaneçam firmes e inamovíveis quanto ao que é correto e adequado de acordo com o plano do Senhor. Tenho ponderado e estudado esse encargo inspirado de uma profeta de Deus e buscado respostas relativas a como as mulheres desta igreja podem cumprir o desafio e a promessa do presidente Hinckley. Aprendi que dentro do plano do Senhor existem coisas específicas que as mulheres da igreja precisam fazer por serem filhas de Deus. Para fazermos a nossa parte como mulheres no plano do Senhor, precisamos permanecer firmes na fé, firmes na família e firmes em prover socorro. Precisamos ser as melhores do mundo nessas 3 importantes áreas que nos destacam como os discípulas do Senhor. A Sociedade de Socorro é onde se pratica como ser discípulas de Cristo. Quando nos reunimos como irmãs da Sociedade de Socorro, tendo esse foco, o trabalho da sociedade será relevante para todas. Primeiro, as mulheres da igreja precisam ser firmes em sua fé. Elas podem e devem ser as melhores do mundo em viver e compartilhar seu testemunho do Senhor Jesus Cristo e de seu Evangelho restaurado. Fazemos isso à medida que fizermos e mantivermos convênios com Ele, formos dignas e adorar em seus templos, estudarmos sua doutrina nas Escrituras e as palavras dos profetas, compartilhamos e defendermos seu Evangelho, participarmos de orações pessoais e familiares sinceras, realizarmos a noite familiar, vivermos os princípios da autossuficiência e do viver previdente. Essas são coisas essenciais e precisam ser feitas antes das coisas não essenciais. Contudo, elas são marcas do discipulado que sempre foram um alicerce para as irmãs da Sociedade de Socorro. Ninguém pode fazer essas coisas por nós. Elas são práticas e hábitos pessoais que nos destacam como firmes quanto ao que é correto. Como esse mundo e a igreja seriam diferentes se toda irmã da igreja, ao fazer, renovar e manter convênios, se toda irmã se qualificasse para ter uma recomendação do templo e adorasse com mais frequência nos templos, se toda irmã estudasse as Escrituras e as doutrinas de Cristo e as conhece tão bem que poderia ensinar e defender essas doutrinas a qualquer hora ou lugar,
Pensem em nossa força combinada. Se toda irmã orasse sinceramente a cada manhã e noite, se toda a família fizesse a oração familiar diariamente e realizasse a noite familiar uma vez por semana, seríamos mais fortes. Se toda irmã fosse autossuficiente, seríamos inamovíveis quanto ao que é correto. Segundo, as mulheres da igreja precisam ser firmes e inamovíveis em família. Elas podem e devem ter famílias melhores do que quaisquer outras. Nós, como discípulos de Cristo, podemos e devemos ser as melhores do mundo em preservar, nutrir e proteger a família. Faremos isso à medida que entendemos e defendermos os papéis divinos das mulheres, abraçarmos as bênçãos do sacerdócio, formarmos famílias eternas, mantivermos casamentos sólidos, tivermos filhos e criá-los, expressarmos amor e nutrirmos os membros da família, aceitarmos a responsabilidade e preparar uma nova geração digna, conhecermos, vivermos e defendermos as doutrinas da família, pesquisarmos e realizarmos ordenanças do templo para nossos parentes. Como discípula de Jesus Cristo, a responsabilidade de preservar, nutrir e proteger a família é dada a cada mulher nesta igreja. As mulheres receberam designações distintas desde antes da fundação do mundo, e como uma mulher da igreja que guarda os convênios, nossa voz em defesa na doutrina da família é crucial para dar a força da família em todo o mundo. Conhecer e defender os papéis divinos da mulher é muito importante em um mundo em que as mulheres são bombardeadas com falsas imagens sobre sua identidade. As personalidades populares do rádio e da televisão colocam-se como autoridades e porta-vozes das mulheres. Com frequência, essas mensagens confundem as mulheres quanto à sua verdadeira identidade e valor. Essas vozes oferecem uma felicidade falsificada e, como resultado, muitas mulheres tornam-se infelizes. O único lugar onde as mulheres da igreja aprenderão a verdade integral a respeito de seu papel indispensável como mulheres no plano é nesta igreja e em sua doutrina. Sabemos que no grande conflito pré-mortal ficamos ao lado do Salvador Jesus Cristo para preservar nosso potencial de pertencermos às famílias eternas. Sabemos que somos filhas de Deus e sabemos o que devemos fazer. As mulheres encontram a verdadeira felicidade quando entendem seu papel ímpar dentro do plano de salvação. As coisas que as mulheres devem fazer melhor são aqui defendidas sem desculpas. Acreditamos na formação de famílias eternas. Isso significa que acreditamos no casamento. Sabemos que o mandamento de multiplicar e encher a terra continua em vigor. Isso significa que acreditamos em gerar filhos. Temos fé de que, com a ajuda do Senhor, podemos ser bem-sucedidos na criação e no ensino dos filhos. Essas são responsabilidades vitais no plano de felicidade, e quando as mulheres abraçam esses papéis de todo o coração, elas são felizes. Conhecer e defender a verdade sobre as famílias é o privilégio de toda irmã nesta igreja. As famílias são eternas. Muito do grande trabalho dessa sociedade no passado centralizou-se em ajudar as mulheres da igreja a fortalecerem a família. Aprendemos habilidades com afazeres domésticos, habilidades como mães e habilidades quanto ao casamento. As famílias são nossa grande obra. É isso que fazemos de melhor. Ninguém cria famílias melhor do que as irmãs dessa sociedade de socorro. Nós as preservamos, nutrimos e protegemos. Terceiro,
as mulheres da igreja precisam ser firmes em prover socorro. Somos uma sociedade de socorro e devemos ser as melhores mulheres no mundo no que se refere a oferecer socorro. Essa é a nossa esfera e ação especial. Socorro significa aliviar e levantar. Nosso serviço é o socorro que oferecemos, é um sinal de que somos discípulas do Senhor e que somos membros de sua verdadeira igreja restaurada. É um privilégio fazer parte dessa organização mundial para oferecer socorro. Foi organizada para oferecer socorro para o pobre, o carente, a viúva, o órfão e para o desempenho de todos os propósitos benevolentes. E não apenas socorro ao pobre, mas salvar almas. Esse trabalho de socorro teve depois uma maior definição como socorro na pobreza, socorro na doença, socorro na dúvida, socorro na ignorância, socorro em tudo que impeça a alegria e o progresso da mulher. Apesar dos importantes trabalhos de socorro do passado, o maior trabalho e os mais importante para as mulheres desta igreja ainda está por vir. A terra precisa ser preparada para receber o Senhor Jesus Cristo e precisamos ajudar nessa preparação em meio das guerras, tumultos, desastres naturais e crescimento do mal. Nunca houve uma época na história do mundo em que socorro fosse tão necessário. Por sermos discípulos de Cristo e termos feito convênios com Ele, já estamos comprometidas por convênio a participar desse trabalho de socorro. A oportunidade para dar socorro a outras pessoas é a maior solução para a solidão e uma forma segura de se obter a companhia do Espírito. Tudo o que precisamos fazer para começar a oferecer socorro é perguntar quem precisa da minha ajuda. Toda irmã, solteira ou casada, jovem ou velha, é necessária para esse trabalho de socorro e é o que devemos fazer melhor do que qualquer pessoa. Agora, algumas ideias para vocês, grandes presidências de sociedade de socorro, que servem tão fielmente. Vocês têm uma responsabilidade emocionante e um encargo sagrado ao realizar o trabalho da sociedade de socorro. É a sua obrigação de ajudar as mulheres da igreja a serem as melhores do mundo em fé, família e prover socorro. Vocês ajudarão as mulheres com habilidades domésticas, da maternidade e do casamento para que possam viver o Evangelho plenamente em seu próprio lar. Toda líder da sociedade de socorro chamada e designada tem o direito e a autoridade para ser guiada na sua designação inspirada para melhor atender às necessidades daquelas a quem serve. Toda líder sabe que as famílias têm os problemas deste mundo, como vícios, dívidas, infidelidade e desobediência. O Salvador viu que nossos dias seriam o princípio de dores. Previu guerras e fome e pragas. É essencial que as mulheres desta igreja assumam sua responsabilidade de estar preparadas em todas as coisas. No papel de líderes da sociedade de socorro, vocês podem ajudar cada irmã em cada lar e ramo a tornar-se autossuficiente. Elas deveriam ter uma reserva de dinheiro, comida e habilidades para sustentarem a si mesmas e a própria família. Vocês têm o privilégio a ajudar as famílias a preparar uma defesa e um refúgio contra estas tempestades e talhar um trabalho de socorro para necessidades específicas de sua estaca. Concentrar-se em oferecer socorro sempre aumentará a sociabilidade, ao passo que concentrar-se na sociabilidade nem sempre significa trazer socorro. Quando nos reunimos com qualquer intento na sociedade de socorro, precisamos despender nosso tempo precioso e os fundos sagrados no propósito de ajudar as irmãs a fazer o que deveriam fazer de melhor.
Todas as conferências, atividades, convenções e reuniões da Sociedade de Socorro devem concentrar-se em ajudar as irmãs a fazer o que fazem de melhor. O apelo do presidente Hinckley para nós é: temos um desafio maior do que nos damos conta. Façam o melhor que puderem. Mas quero enfatizar que deve ser o melhor possível. Somos capazes de agir muito melhor. Precisamos nos ajoelhar e suplicar ao Senhor, rogando por ajuda, por força e orientação. Precisamos então nos levantar e seguir adiante. Minhas irmãs queridas, nosso profeta, a quem apoio de todo o coração, disse que existe um caminho melhor do que o caminho do mundo. Ele chamou as mulheres da igreja para juntas defenderem a retidão. Disse que se ficarmos unidas e falarmos a uma só voz, nossa força será incalculável. Expressei a ele a minha confiança de que as mulheres desta igreja permanecerão firmes na fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado, para preservar, nutrir e proteger a família, em prover socorro. Que o Senhor nos abençoe para nós ao realizarmos esse trabalho das mulheres. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sisters, our prophet, whom I sustain with all my heart, has said that there is a better way than the way of the world. He has called upon the women of the church to stand together for righteousness. He has said that if we are united and speak with one voice, our strength will be incalculable. I have expressed to him my confidence that the women of this church will stand strong and immovable in our faith in Jesus Christ and his restored gospel. Strong and immovable in upholding, nourishing, and protecting families, and strong and immovable in providing relief. May the Lord bless us as we do this most essential work of women, is my prayer. In the name of Jesus Christ, amen. Hear heaven's voice through every land that all
I am humbled by the opportunity to stand before you and share. Sinto-me humilde pela oportunidade de falar sobre os sentimentos de meu coração. Sou uma pessoa simples e insignificante segundo os padrões do mundo, mas o Senhor, em sua grande misericórdia, sempre me abençoou com oportunidades especiais e como um dom muito precioso. Recebi testemunho da veracidade deste Evangelho e da realidade de Jesus Cristo e de seu sacrifício expiatório. Sinto a influência do Espírito Santo desde a época em que tinha 14 anos, quando conheci os missionários e li o livro de Mormon pela primeira vez. Meu testemunho arde constantemente em meu coração e minha fé é firme. Hoje, encontro-me aqui diante das melhores e mais preciosas mulheres do mundo e sinto o peso da grande responsabilidade que repousa sobre mim neste momento. Orei, estudei e ponderei as Escrituras em busca de inspiração para dizer o que o Senhor deseja que eu diga a vocês nesta ocasião. Como presidência geral da Sociedade de Socorro, estudamos e ponderamos sobre a história e o propósito da Sociedade de Socorro. Essa organização peculiar, organizada por mandado divino por um profeta de Deus, para abençoar as mulheres da igreja. Essa origem inspirada veio em resposta ao terno desejo do coração das mulheres daquele tempo. Ela foi organizada com dois propósitos muito claros: socorrer os pobres e salvar almas. Hoje, o objetivo da Sociedade de Socorro ainda é prestar serviços e edificar a fé em Jesus Cristo. Pensem no princípio ensinado em João 21, 15 a 17. O Senhor perguntou a Pedro: "Amas-me?" Pedro respondeu: "Tu sabes que te amo." E o Senhor replicou: "Apacenta os meus cordeiros." O Senhor perguntou-lhe pela segunda vez: "Amas-me?" Novamente, Pedro respondeu: "Sim, Senhor. Tu sabes que te amo." E o Senhor disse a Pedro: "Apacenta as minhas ovelhas." E o Senhor perguntou-lhe pela terceira vez: "Amas-me?" Pedro respondeu: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo." E Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Como discípulas de Cristo, nós também declaramos que o amamos. Então, como vamos apacentar as suas ovelhas? As irmãs da Sociedade de Socorro podem apacentar as suas ovelhas fazendo as visitas de professora visitante. O propósito das professoras visitantes é criar um relacionamento de amor com cada irmã e oferecer-lhe apoio, consolo e amizade. Elas receberão do Senhor o encargo de amar as irmãs e de ajudar a tomar conta delas. Para cumprir esses propósitos, as professoras visitantes devem fazer uma visita a cada irmã que lhes foi designada todos os meses, tomar conhecimento das necessidades espirituais e materiais da irmã e da família, oferecer a ajuda adequada, transmitir-lhe instruções espirituais usando a mensagem mensal. O Senhor abençoa as mulheres com os atributos divinos do amor, da compaixão, da bondade e da caridade. Por meio das visitas que fazemos como professoras visitantes, temos o poder de abençoar cada irmã ao lhe abrirmos os braços de amor e bondade e ao lhe ofertarmos os dons da compaixão e da caridade. Morei em vários países da América Central e da América do Sul, no Caribe e na Espanha. Vi como as visitas eram feitas fielmente a pé, caminhando distâncias curtas e longas ou usando ônibus, metro ou trem. Uma amiga, Ana, era uma jovem mãe na Costa Rica que cumpria fielmente suas designações de professora visitante todos os meses, caminhando muitas vezes sob forte chuva. 30 anos depois, ela já é avó e continua a ser uma professora visitante fiel. As visitas que fazemos regularmente a nossas irmãs podem criar laços de amor e de confiança. Se prestarmos atenção aos sussurros do Espírito, aumentaremos nossa sensibilidade quanto às necessidades dos outros. Se agirmos de acordo com essas impressões divinas, podemos ser uma benção aos necessitados, mas precisamos ter o desejo de dar
de nós mesmas e de nosso tempo. Isso requer tempo e todas nós somos muito ocupadas. É preciso ter fé para fazer o bem quando há tão pouco reconhecimento. É difícil dar de nós mesmas, mas a real medida de nossa vida não é quanto conseguimos ter, mas quanto conseguimos dar. As visitas oferecem uma oportunidade de dar ao nos concentrarmos nas necessidades físicas, espirituais e emocionais umas das outras. Pouco antes de sair da República Dominicana, fui visitar uma irmã que tinha acabado de chegar do hospital. Depois de ter o terceiro filho, fiquei surpresa com sua aparência boa e calma. Os outros 2 filhos eram tão pequenos ainda. Depois de alguns minutos de conversa, ela me disse estar bem tranquila porque em sua ala, em Santo Domingo, as irmãs da Sociedade de Socorro tinham feito uma lista, oferecendo-se para vir ajudá-la todos os dias. Ela sabia que era amada. As visitas também representam um instrumento eficaz para a retenção e reativação das irmãs. Uma jovem adulta solteira contou-me o seguinte: enquanto lia a mensagem da primeira presidência na revista Ensign, veio-me a lembrança minha designação de professora visitante. Minha companheira era uma boa amiga, mas nossos horários quase nunca combinavam. Naquela manhã, resolvi ligar para a irmã que iríamos visitar, marcar um horário e torcer para que fosse conveniente para minha companheira. Infelizmente, minha companheira não pôde ir. Cheguei à casa de Alessandra e aproximei-me apreensiva da porta, pois não tinha certeza de que a reconheceria. Ela tinha sido muito simpática ao telefone, por isso pensei que fosse uma das irmãs que tinha visto na capela. Alessandra recebeu-me com um abraço caloroso e um sorriso largo. Era uma pessoa que eu não conhecia. Durante a conversa, Alessandra falou-me sobre seu desejo de voltar a frequentar a igreja e disse que nos últimos meses estivera esperando por algum tipo de visita. Afirmou ter sido essa a primeira vez que recebera uma professora visitante. Conversamos sobre alguns princípios do Evangelho e trocamos impressões sobre a mensagem daquele mês. Ela prometeu ir à igreja naquela semana. Foi mesmo e até levou o namorado. A partir daí, Alessandra e eu nos tornamos boas amigas. Meu testemunho sobre as visitas de professoras visitantes é hoje mais forte do que nunca. Sou grata pela orientação do Espírito Santo e seus sussurros gentis que me guiaram até a amiga querida e bondosa que é Alessandra. Nós duas nos fortalecemos igualmente devido a essa experiência e ambas precisávamos de progresso espiritual. Quando um pastor se importa, muitos daqueles que vagueiam sem rumo podem retornar ao redil. Elas podem dizer sim a um convite para voltar para o rebanho. Em Moroni 6:4, somos aconselhados a nos lembrar dos que se baptizam na Igreja de Cristo e a nutri-los. A mensagem do Evangelho que levamos nessas visitas edifica a fé e o testemunho. Aquele que dá e o que recebe edificam-se mutuamente ao trocar ideias e experiências pessoais, enquanto discutem princípios do Evangelho, escrituras e ensinamentos dos nossos profetas. Há ainda outra benção, que é o fortalecimento da amizade e a edificação que ocorre entre as 2 irmãs companheiras nesse encargo. Aprendemos e amamos umas às outras ao servirmos juntas. Podemos e devemos ser exímias em oferecer socorro. Temos a perspectiva do Evangelho em nossa vida. Recebemos inspiração divina que nos incentiva a fazer o bem, que nos comprometamos a fazer as visitas de modo revigorado e eficaz. Podemos oferecer nutrição material e espiritual. Podemos aplacar a fome espiritual e apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas pode significar fortalecer e nutrir as irmãs recém-conversas, as menos ativas e até mesmo as plenamente ativas. Nosso serviço deve ser desinteressado, calmo e feito de boa vontade, com o coração cheio de amor por Deus e por seus filhos. Deve haver uma genuína preocupação de apacentar o rebanho e de ajudar e convidar
cada uma a vir a Cristo. É minha oração que possamos assumir intensa e solenemente o compromisso de estender os braços cheios de amor e compaixão para abençoar, ajudar e fortalecer umas às outras. Ou prosseguimos fazendo nossas visitas com o coração pleno de boa vontade e de alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The fully active members. Our service should be selfless, quiet, and be done willingly, with our hearts full of the love of God and His children. There must be genuine concern to shepherd the flock, to invite them unto Christ. It is my prayer that we will pledge an increased commitment to extend our arms of love and compassion to bless, help, and strengthen each other as we go about doing our visiting teaching with a willing and joyful heart. In the name of Jesus Christ, amen. Several months ago, Sister Há vários Beck meses, a irmã Beck pediu-me que preparasse um discurso sobre a família e falasse um pouco sobre minha experiência nesse assunto. Sou solteira e não tenho nenhum filho. Creio que a irmã Beck achou que eu estava qualificada para falar sobre a família porque nunca cometi nenhum erro em relação aos meus próprios filhos. Muitas mulheres não podem dizer o mesmo. Sou assistente social e já trabalhei com muitas famílias ao longo dos anos, principalmente com as que tinham problemas ou grandes desafios. Já vi algumas situações de partir o coração em que os filhos sofriam muito, tanto física quanto emocionalmente. Já vi filhos abandonados e esquecidos porque os pais usavam drogas ou tinham outros vícios. Já vi jovens de 18 anos que foram criados por estranhos e que hoje estão se virando sozinhos, sem o apoio de uma família amorosa para ajudá-los. Felizmente, a maioria de nós não vê maus tratos ou desprezo na família, mas toda família enfrentará algum tipo de desafio: doença, morte, desobediência, problemas financeiros e assim por diante. Esses problemas levantam algumas questões. O que está acontecendo com as famílias? Qual a diferença entre uma família estável e outra que é instável? Quais são algumas coisas simples que ajudarão as famílias? Quem pode ajudar a socorrer as famílias? Quero hoje abordar brevemente essas questões e transmitir algumas coisas que observei ao longo dos anos na esperança de que elas ajudem. O que está acontecendo com as famílias? Satanás está trabalhando sem cessar no intuito de atacar a família. Ele nos diz que o casamento não é importante, que os filhos não precisam de pai e mãe, que uma família forte não é importante. Diz que os valores morais são coisas ultrapassadas e tolas. Quando os desafios surgem, Satanás diz que devemos abandonar nossas crenças e seguir os caminhos do mundo. Ele nos tenta com fama e fortuna e diz onde podemos encontrar uma vida mais fácil. Ataca nossa fé em Deus e tenta desanimar até a família mais forte e amorosa. Satanás fica muito feliz quando desistimos, nem que seja um pouquinho. Qual a diferença entre uma família estável e outra que é instável? Os membros de uma família estável sabem quem são, aonde querem chegar e o que almejam alcançar. Os de uma família instável não sabem quem são, não têm plano nenhum, nenhuma âncora e nenhum conjunto de valores nem padrões para orientar-se. Há pais de famílias instáveis que aprenderam bons valores, mas seguiram o caminho errado por causa de alcoolismo, drogas ou outros vícios que os fizeram perder o bom senso e a capacidade de tomar decisões corretas. Numa família estável, pais amorosos ensinam pelo exemplo e não apenas dizem aos filhos o que fazer, mas fazem junto com eles e mostram-lhes como fazer as coisas. Quais são algumas coisas simples que ajudarão as famílias? Lembrem-se que os filhos são preciosos, são filhos espirituais de Deus. Já vi a capacidade de recuperação da alma humana resplandecer quando não era possível imaginar como a criança sobreviveria. Queridas irmãs, amem e eduquem bem seus filhos. Façam com que saibam que vocês os amam. Abracem-nos. O afeto físico adequado faz milagres. Falem com bondade. Mostrem a eles, pelo exemplo, como trabalhar.
Ensinem-nos a orar. O presidente James E. Faust disse: orar juntos como família é uma experiência que cria fortes laços de união. As criancinhas aprendem a orar ouvindo a oração dos pais e dos irmãos mais velhos. A oração individual e a oração familiar são indispensáveis para a felicidade pessoal e familiar. Leiam as Escrituras para seus filhos. Ajudem-nos a aprender que elas vão guiá-los por toda a vida. Realizem a reunião de noite familiar com eles. Façam-nos saber que o tempo que passam com a família é muito importante para você. Os filhos, em geral, são muito tolerantes com os pais e com os erros que os pais cometem. Com frequência perdoam, esquecem e se recuperam bem mais rápido que os adultos. Não se sintam culpados. Peçam desculpa quando cometerem um erro. Procurem o perdão dos filhos. Mudem o jeito de ser e sigam em frente. Lembrem que é preciso muita paciência para criar um filho. Por mais preciosos que sejam, os filhos podem ser exasperantes, frustrantes e às vezes muito travessos. Isso exige imensa paciência e comedimento para que não façamos ou digamos coisas das quais nos arrependeremos depois. Às vezes, os pais precisam dar um tempo a si mesmo para não cometer graves erros. Às vezes, sair da sala por um instante para recuperar o autocontrole é muito útil. Não há conselho melhor do que o que se encontra em A Família, Proclamação ao Mundo. Leiam-na. Estudem-na. Adotem-na como padrão em sua família. Façam dela o tema de várias aulas da noite familiar, para que ninguém na sua casa deixe de entender como a sua família funciona. Quem pode ajudar a socorrer as famílias? Evidentemente, os principais responsáveis pelo ensino e fortalecimento da família são os pais. Contudo, há muitos outros que podem ajudar. Tive pais maravilhosos, mas eles não fizeram tudo sozinhos. Eu estava no tabernáculo quando o presidente Hinckley leu pela primeira vez a proclamação sobre a família na reunião geral da Sociedade de Socorro em setembro de 1995. Foi um evento memorável. Senti a grande importância da mensagem. Também me vi pensando, é um excelente guia para os pais. É também uma grande responsabilidade para eles. Por um instante, achei que não tinha muito a ver comigo, já que não era casada e não tinha filhos. Mas quase imediatamente pensei, mas é claro que tem a ver comigo. Faço parte de uma família. Sou filha, irmã, tia, prima, sobrinha e neta de alguém. Tenho responsabilidades e bênçãos por fazer parte de uma família. Mesmo que eu seja o único membro vivo da minha família, ainda assim faço parte da família de Deus e tenho a responsabilidade de ajudar a fortalecer outras famílias. O elder Robert T. Hales disse, o fortalecimento das famílias é nosso sagrado dever como pais, filhos, parentes, líderes, professores e membros da igreja. Como irmãs da Sociedade de Socorro, podemos ajudar-nos mutuamente a fortalecer as famílias. Temos a oportunidade de servir em muitos cargos. Estamos sempre em contato com crianças e jovens que podem estar precisando justamente daquilo que temos a oferecer. Vocês, irmãs idosas, têm bons conselhos e experiência para compartilhar com as mães mais novas. Às vezes, uma líder das moças ou professora da primária diz exatamente o que precisava dizer para reforçar o que um pai ou mãe está tentando ensinar. E, evidentemente, não precisamos de nenhum chamado específico para estender a mão para uma amiga ou vizinha. A maior ajuda que teremos para o fortalecimento da família é conhecer e seguir as doutrinas de Cristo e confiar na ajuda dele. Muito frequentemente, ao trabalhar com famílias que tinham problemas, desejei que elas conhecessem o Salvador e ensinassem a seus filhos as doutrinas de Jesus Cristo. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Cristo sofreu tudo o que poderíamos imaginar. Ele sabe como nos sentimos. Ele compreende.
Ele vai ajudar-nos. As Escrituras estão repletas de exemplos de como Cristo nos ajuda sempre. Alguns dos meus favoritos são: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. Tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções de meu Espírito. Sê fiel e diligente na observância dos mandamentos de Deus e envolver-te-ei nos braços de meu amor. O presidente Gordon B. Hinckley disse: é fundamental que não negligenciem sua família. Nada que vocês possuem é mais precioso. No final de tudo, é o relacionamento familiar que levaremos para além desta vida. Lembrem-se do grande amor de nosso Salvador. Ele disse em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então, no versículo 13, diz novamente: eu te ajudo. E de novo, no versículo 14, eu te ajudo. Acreditem no Salvador. Ele nos ajudará. Ele nos ama. Ele quer que sejamos felizes. Testifico que o Senhor e Salvador vive. Testifico que Ele vai nos ajudar. Ele me ajudou muitas vezes e vai ajudá-las. Eu sei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nations now
We express sincere appreciation Expressamos nossa profunda gratidão a todos os que participaram conosco desta reunião geral da Sociedade de Socorro. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois das palavras do presidente Monson, a reunião se encerrará com o coro cantando Jesus, minha luz. A oração de encerramento será oferecida por Claire Owen, consultora das abelhinhas na ala Edmond 9, Estaca Provo, Utah, Edmond Norte. Esta noite, nossa alma elevou-se rumo ao céu. Fomos abençoados com linda música e mensagens inspiradas. O Espírito do Senhor está aqui. Irmãs Julie Beck, Sylvia Allred e Barbara Thompson, graças aos céus por sua mãe e seu pai, por seus professores, por seus líderes de jovens e outros que reconheceram o potencial que havia em vocês. Parafraseando uma ideia, nunca se sabe o quanto vale uma menina, é preciso esperar para ver. Mas cada mulher com um nobre encargo teve de um dia uma menina ser. É um grande privilégio para mim estar com vocês. Sei que além de vocês aqui reunidas no centro de conferências, existem muitos milhares assistindo e escutando a transmissão via satélite. Ao dirigir-me a vocês, percebo que, como homem, estou em minoria e preciso ser cuidadoso em meus comentários. Isso me lembra o homem que entrou em uma livraria e pediu a ajuda de uma balconista, uma mulher. Vocês têm um livro intitulado O Homem, o Senhor das Mulheres? A balconista encarou e respondeu com sarcasmo. Tente a sessão de ficção. Asseguro-lhes nesta noite que respeito vocês, mulheres da igreja, e estou plenamente ciente, citando William R. Wallace, de que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Em 1901, o presidente Lourenço Snow disse: as integrantes da Sociedade de Socorro prestam ajuda ao aflito, abraçam o órfão e a viúva e se conservam limpas das manchas do mundo. Testifico que não há nenhuma mulher mais pura nem temente a Deus no mundo do que as que são encontradas nas fileiras da Sociedade de Socorro. Assim como nos tempos do presidente Snow, existem aqui e agora visitas a serem feitas, homenagens a serem partilhadas e almas famintas para serem alimentadas. Ao considerar a Sociedade de Socorro hoje, sinto-me humilde pelo privilégio de falar a vocês. Volto-me a nosso Pai Celestial para receber sua orientação divina. Nesse espírito, senti que devo dar a cada membro da Sociedade de Socorro de todo o mundo 3 metas a serem cumpridas. Número 1, estudem com afinco. Número 2, orem com convicção. E número 3, sirvam de boa vontade. Consideremos cada uma dessas metas. Primeira, estudem com afinco. O Salvador do mundo instruiu: nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Ele acrescentou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O estudo das Escrituras ajudará nosso testemunho e o testemunho dos membros de nossa família. Nossos filhos hoje estão crescendo rodeados de vozes que os incitam a abandonar o que é correto e a buscar em seu lugar os prazeres do mundo, a menos que tenham um alicerce firme no Evangelho de Jesus Cristo, um testemunho da verdade e a determinação de viver em retidão. Eles ficarão suscetíveis a tais influências. É nossa responsabilidade fortalecê-los e protegê-los.
Em um grau assustador, nossos filhos hoje em dia estão sendo educados pela mídia, incluindo a internet. Nos Estados Unidos, relata-se que a criança comum assiste a aproximadamente 4 horas de televisão diariamente, sendo que grande parte da programação está repleta de violência, de uso de álcool e drogas e de temas sexuais. O tempo gasto em assistir a filmes e em jogar videogames soma-se às 4 horas. As estatísticas se assemelham a outros países desenvolvidos. As mensagens exibidas na televisão, em filmes e em outros meios estão, com frequência, em oposição direta ao que queremos que nossos filhos sigam e adotem. É nossa responsabilidade não apenas ensiná-los a serem íntegros em espírito e doutrina, mas também a assim permanecer a despeito das forças externas que venham encontrar. Isso exigirá muito tempo e esforço de nossa parte. E para ajudarmos outras pessoas, nós mesmos precisamos da coragem espiritual e moral para resistir ao mal que vemos em toda a parte. Vivemos na época citada em 2 Nefe, capítulo 9. Oh, a vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lados. Supondo que sabem por si mesmos, portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito. E eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. É necessário coragem para apegar-se firmemente aos nossos padrões a despeito do escárnio do mundo. Presidente J. Reuben Clark, Jr., membro da primeira presidência durante muitos anos, disse: já houve casos de homens supostamente de fé acharem que, se declarassem claramente suas crenças, poderiam ser alvo da zombaria dos colegas descrentes e suas únicas opções seriam modificar suas crenças ou fazer pouco caso delas para justificarem-se, ou diluí-las de modo destrutivo, ou até fingir repudiá-las. Pessoas assim são hipócritas. Isso lembra os versículos de grande poder encontrados em 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Além de nosso estudo de temas espirituais, o aprendizado secular também é essencial. Com frequência, o futuro é desconhecido, portanto, cabe a nós preparar-nos para as incertezas. As estatísticas revelam que, em algum momento, devido à doença ou morte do marido ou à necessidade econômica, talvez vocês se encontrem no papel de provedora. Algumas de vocês já desempenharam esse papel. Exorto-as a estudarem, se ainda não estiverem estudando ou se não estudaram antes, para que estejam preparadas a prover o sustento, caso as circunstâncias o exijam. Seus talentos se ampliarão à medida que estudarem e aprenderem. Vocês poderão ser de melhor ajuda para sua família ao estudar. E poderão ter paz de espírito, sabendo que estão preparadas para as eventualidades que encontrarem durante a vida. Repito, estudem com afinco. A segunda meta que quero mencionar é: orem com convicção. O Senhor ordenou: ora sempre e derramarei meu espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Talvez nunca tenha havido uma época em que tivéssemos maior necessidade de orar e de ensinar os membros da família a orar. A oração é a defesa contra a tentação. É por meio da oração sincera que podemos receber as bênçãos necessárias e o apoio requerido
para que sigamos nosso caminho nesta jornada, às vezes difícil e desafiadora, a que chamamos mortalidade. Podemos ensinar a importância da oração a nossos filhos e netos, tanto pela palavra quanto pelo exemplo. Partilho com vocês uma lição sobre o ensino pelo exemplo, conforme descrita na carta que recebi de certa mãe relacionada à oração. Caro presidente Monson, às vezes imagino se faço alguma diferença na vida de meus filhos, especialmente por ser mãe sozinha, com 2 empregos para viver dentro do orçamento. Às vezes chego em casa e enfrento um tumulto, mas nunca perco a esperança. A carta prossegue enquanto ela descreve quanto ela e os filhos assistiam à conferência geral, em que eu falei sobre a oração. O filho comentou: "Mãe, você já nos ensinou isso." Ela perguntou: "O que quer dizer com isso?" O filho replicou: "Bem, você nos ensinou a orar e nos mostrou como fazê-lo. Mas na outra noite, fui ao seu quarto para perguntar alguma coisa e vi você ajoelhada, orando ao Pai Celestial. Se ele é importante para você, ele será importante para mim." O final da carta dizia: "Acho que nunca se sabe que tipo de influência você tem até que uma criança a veja fazendo o que você tentou ensinar-lhe a fazer." Alguns anos, pouco antes de sair de Salt Lake City para participar das reuniões anuais dos Escoteiros da América em Atlanta, na Geórgia, resolvi levar comigo exemplares da New Era para que eu pudesse compartilhar essa excelente publicação com os líderes dos escoteiros. Ao chegar no hotel em Atlanta, abri o pacote com as revistas. Descobri que a minha secretária, sem nenhuma razão real, enviara 2 exemplares da edição de junho, que tinha como destaque o casamento no templo. Deixei os 2 exemplares no quarto do hotel e, conforme planejara, distribuí os demais. No último dia de reuniões, não tive vontade de ir ao almoço marcado, mas fui compelido a voltar ao meu quarto. O telefone estava tocando quando entrei. A pessoa que estava ligando era um membro da igreja que ouvira que eu estava em Atlanta. Apresentou-se e pediu-me se eu poderia dar uma bênção em sua filha de 10 anos de idade. Concordei prontamente, e essa irmã disse que ela, o marido, a filha e o filho iriam imediatamente para o meu quarto no hotel. Enquanto aguardava, orei pedindo ajuda. Os aplausos da convenção foram substituídos pelos sentimentos de paz que acompanharam a oração. Então ouvi baterem na porta e tive o privilégio de conhecer uma família excelente. A filha de 10 anos caminhava com auxílio de muletas. O câncer exigira a amputação de sua perna esquerda. Contudo, seu semblante estava radiante, sua confiança em Deus inabalável. Foi dada a bênção. Mãe e filho ajoelharam-se ao lado da cama, enquanto o pai e eu colocamos nossas mãos sobre a cabeça da garotinha. Fomos guiados pelo Espírito de Deus. Sentimos-nos humildes diante de seu poder. Senti as lágrimas correrem pelo meu rosto e caírem em minhas mãos, colocadas na cabeça daquela linda filha de Deus. Falei sobre as ordenanças eternas e a exaltação da família. O Senhor inspirou-me a exortar a família a entrar no sagrado templo de Deus. Ao final da bênção, soube que tal visita ao templo fora planejada. Fizeram-me perguntas relativas ao templo. Eu não ouvi nenhuma voz celestial, nem tive uma visão. Ainda assim, vieram-me de forma claramente as palavras: mencione a revista New Era. Olhei para a cômoda e lá estavam os 2 exemplares extras da edição da New Era sobre o templo.
Entreguei um exemplar para a filha e o outro para os pais. Nós as examinamos juntos. A família despediu-se e novamente o quarto ficou silencioso. Uma oração de agradecimento foi feita tranquilamente e, mais uma vez, determinei-me a sempre incluir a oração como parte da vida. Minhas queridas irmãs, não orem por tarefas à altura de sua capacidade, mas orem por capacidade que esteja à altura de suas tarefas. Então, o desempenho de suas tarefas não será um milagre. Vocês serão um milagre. Orem com convicção. Finalmente, sirvam de boa vontade. Vocês são uma vigorosa força para o bem, uma das mais poderosas de todo o mundo. Sua influência estende-se para muito além de vocês mesmas e de seu lar, e toca as outras pessoas de toda a terra. Vocês estenderam a mão a seus irmãos e irmãs através das ruas, das cidades, das nações, dos continentes e dos oceanos. Vocês personificam o lema da Sociedade de Socorro: a caridade nunca falha. Vocês estão naturalmente rodeadas de oportunidades de serviço. Sem dúvida, às vezes, vocês identificam tantas oportunidades que sentem meio oprimidas por elas. Por onde começo? Como posso fazer tudo isso? Como escolher dentre todas as necessidades que encontro, onde e como servir? Com frequência, pequenos atos de serviço são tudo o que é preciso para erguer e abençoar outra pessoa. Uma pergunta sobre alguém da família, algumas palavras de incentivo, um cumprimento sincero, uma pequena nota de agradecimento, um telefonema rápido. Se formos observadores e atentos, e se agirmos de acordo com a inspiração recebida, podemos realizar muitas coisas boas. Algumas vezes, claro, precisamos fazer mais. Soube recentemente do serviço amoroso prestado a uma mãe quando os filhos eram muito pequenos. Com frequência ela se levantava no meio da noite para cuidar de seus pequeninos, como as mães o fazem. Constantemente, sua amiga e vizinha do outro lado da rua vinha à casa dela no dia seguinte e dizia: "Vi as luzes acesas durante a noite e sei que você estava cuidando das crianças. Vou levá-las lá para minha casa por umas 2 horas, enquanto você tira um cochilo." Essa mãe conta: "Eu ficava tão agradecida por sua oferta que demorou muito para que eu percebesse que se ela vira a luz acesa, minha luz acesa durante a noite, é porque estava cuidando de um dos seus filhos também, e que precisava tanto quanto eu de um cochilo. Ela me ensinou uma grande lição e desde aquela época tento ser tão observadora quanto ela em buscar oportunidades para servir outros." Incontáveis são os atos de serviços oferecidos pelo grande exército das professoras visitantes da Sociedade de Socorro. Alguns anos atrás, ouvi falar de 2 delas que ajudaram uma viúva angustiada, Angela, neta de um primo meu. O marido de Angela e um amigo dele foram andar de snowmobile e morreram asfixiados sob uma avalanche de neve. Cada um deles deixou a esposa grávida. No caso de Angela, do primeiro filho. E da outra, não apenas grávida, mas também de uma criança de menos de 3 anos. No funeral do marido de Angela, o bispo contou que, ao saber do trágico acidente, ele foi imediatamente até a casa dela. Logo depois de chegar, a campainha tocou. Abriram a porta e lá estavam as 2 professoras visitantes de Angela. O bispo disse que observou enquanto elas expressavam sinceramente seu amor e compaixão a Angela.
As 3 mulheres choraram juntas. E ficou claro que essas 2 excelentes professoras visitantes se importavam muito com a Angela. Como talvez somente as mulheres conseguem, elas mostraram gentilmente, sem que lhes fosse pedido, exatamente a que ajuda poderiam dar. Que elas ficariam ao lado de Angela durante todo o tempo que ela precisasse, era óbvio. O bispo expressou profunda gratidão por saber que seriam uma fonte real de consolo para ela nos dias que se seguiriam. Tais atos de amor e compaixão são repetidos continuamente pelas maravilhosas professoras visitantes desta igreja. Não apenas em situações tão dramáticas como essa, mas tão genuinamente, apesar de tudo. Louvo aquelas que, com cuidado amoroso e preocupação compassiva, alimentam o faminto, vestem o nu e alojam o que não tem um lar. Aquele que percebe a queda do pardal não deixará tal serviço passar desatento. O desejo de erguer, a boa vontade em ajudar e a bondade para doar vem de um coração repleto de amor. Sirvam de boa vontade. Nosso amado profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, falou o seguinte sobre vocês. Deus plantou nas mulheres algo divino, que se expressa com uma força serena, com elegância, paz, bondade, virtude, verdade e amor. Minhas queridas irmãs, que nosso Pai Celestial abençoe cada uma de vocês, casadas ou solteiras, em seu lar, em sua família, em sua própria vida. Que vocês mereçam a gloriosa saudação do Salvador do mundo. Bem-estar, servo bom e fiel. Oro ao abençoá-las. E também a maravilhosa esposa de James E. Foss, irmã Ruth, que está aqui hoje à noite. E sua família também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. His presence is near. He is my salvation.
dear Heavenly Father, we are so Pai grateful Celestial, somos muito gratas pelo Espírito que sentimos nesta noite. Somos gratas pelas palavras que ouvimos de Sister Beck e suas conselheiras e o Presidente Monson. Somos gratos pela experiência e pelas palavras pelos conselhos que nos deram. Nos ajude a ser inamovíveis como mulheres nessa igreja. Oramos para que seu Espírito esteja à nossa volta. Oramos que possamos estar mais perto de Ti e nos dirigir em nossas vidas. Somos tão gratos pela oportunidade e pelas bênçãos do Evangelho em nossas vidas. Oramos por essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.